E faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram no termo de sua idade, em Tinat-Heré, no monte Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração dos seus pais, e toda outra geração após ele. E outra geração após ele levantou-se, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou nas mãos dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha falado, e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aflição. Mas levantou o Senhor juízes, que os livraram das mãos dos que os despojaram. Só até aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Amém? Glórias a Deus. Uma geração que não conhecia a Deus. Uma geração que não conhecia o Senhor. Louvado seja Deus. Se nós entrarmos na história bíblica, nós vamos ver que se levantaram muitas gerações, desde Gênesis, da primeira família, aonde ali tinha a comunhão com Deus, e pela queda do homem, o pecado se entrou na terra, o distanciamento de Deus e o homem, porque o pecado nos afasta do Senhor. Louvado seja Deus. O texto, a história vai dizer que Deus acha Noé, um homem disposto, um homem temente ao Senhor, e através de Noé ele salva a sua família. Ele tinha o propósito de salvar aqueles que entrassem na arca, que se voltassem para o Senhor. Mas o texto vai dizer que só ele e a sua família entram na arca. Louvado seja Deus. E logo após a geração de Noé, a palavra vai dizer que Deus, ele acha um homem que vivia dentro de uma família idólatra, que o seu pai era responsável por esculturas de imagens, adoravam outros deuses na terra de Ur, dos caldeus. Mas o texto vai dizer que Deus fala diretamente com aquele homem, e quando ele ouve a voz do Senhor, ele passa a conhecer o verdadeiro Deus. O texto vai dizer que, ouvindo a voz do Senhor, Deus falava fortemente ao coração dele, dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ouvindo a voz do Deus verdadeiro,
O texto vai dizer que aquele homem, por nome de Abrão, ele sai daquela terra, ele sai dos convívios de sua família, ele deixa, aleluia, os ensinamentos de seu pai e vai agora para onde Deus o guiava. Quando ele sai, aquele homem só sai, aleluia, com sua esposa e com o seu sobrinho Ló. Mas nada, louvado seja Deus, mas Deus foi engrandecendo aquele homem por onde ele passava, porque ele estava diante de uma palavra, de uma direção de Deus. O texto vai dizer que Deus faz uma promessa para ele: você vai ser pai de multidões, você vai ser honrado porque você é um homem temente a Deus. Deus, aleluia, cumpre com a palavra dele e faz com que aquele homem, louvado seja Deus, com a idade de quase 100 anos, ele tem um filho. A sua esposa era estéril, mas Deus, ele abre a madre daquela mulher, porque o tempo é de Deus, o tempo não é nosso. No tempo que Deus quis, Deus abriu a madre daquela mulher e ela concebeu o Isaac. Louvado seja Deus. Mas a história vai dizer que Abraão era amigo do Senhor, porque uma coisa é servir a Deus, outra coisa é ser amigo de Deus, outra coisa é saber que Deus é aquele que nos direciona, é saber que tudo pertence ao Senhor. Quando o pastor estava falando aqui dos instrumentos que foram consagrados ao Senhor, que quando um instrumento desse, irmãos, é consagrado a Deus, ainda que seja eu que tenha comprado ele, mas quando consagro ao Senhor, já não posso vender ele para alguém que não vai utilizar para adorar a Deus, porque foi consagrado a Deus. Louvado seja Deus. E quando o pastor falava aqui, Deus me fez lembrar, aleluia, que nada temos nesta terra, que nada temos nesta terra, irmãos. Tudo pertence ao Senhor. Até o nosso corpo pertence a Deus, irmãos. Às vezes nós somos tão egoístas e não entendemos o trabalhar de Deus, e quando Deus tira alguém de nossa família, nós falamos: mas Deus, por que tirou? Porque é dele, porque não é nosso, porque tudo pertence a Ele. Até o nosso corpo pertence a Ele, e a nossa alma voltará a Ele. Louvado seja Deus. Tudo é dele, irmãos, tudo é dele. Quando aquele homem ouviu a voz do Senhor e entendeu que Deus é tudo, ele colocou no coração de sair, de se dispor, e Deus o abençoou grandemente. Deus engrandeceu o nome dele sobre a terra. A geração de Abraão, que agora vem através da vida de Isaac. Isaac dá continuidade ao ministério de seu pai. Ele tinha intimidade com Deus também, ele tinha intimidade com o Senhor. Louvado seja Deus. Vai dizer que quando ele conhece a sua esposa, a esposa também era estéril. A esposa também era estéril, mas na idade de 40 anos ele tinha naquele momento, e ele orou pelo seu filho, para que Deus viesse abençoar sua esposa por 20 anos. E Deus ouviu a oração de Isaac. Deus ouviu a oração de seu servo. A geração de Isaac agora é gerada através de sua esposa Rebeca. E o texto vai dizer que ela, de Rebeca, vem duas nações: vem Jacó e vem Esaú, os edomitas e os israelitas, que desde o ventre a história vai dizer que eles já faziam brigas e guerras entre si. Mas Deus havia dito que o maior serviria ao menor.
Mas da geração de Jacó, louvado seja Deus, vem os seus filhos, e aí vem as 12 tribos de Israel. Louvado seja Deus. Mas nós conhecemos que a história que vai dizer que Jacó amava o seu filho José, e José agora, louvado seja Deus, vendo o amor de seu pai, louvado seja Deus, ele procura sempre estar próximo do pai. Mas o texto vai dizer que seus irmãos invejaram aquilo, e por isso José foi vendido, foi preso, foi parado no Egito. Você conhece a história, mas tudo era Deus preservando uma geração, Deus preservando aqueles que temiam a Ele. Louvado seja Deus. O texto vai dizer que Deus permite que José seja caluniado, seja vendido pelos seus irmãos, vai para o calabouço, mas em todo momento o texto vai dizer que Deus era com ele. Louvado seja Deus. Porque você pode ser caluniado, você pode, como foi dito aqui pela nossa diaconisa nesta noite, né? Nós podemos passar por aflições, por um momento difícil. Sim, não é porque nós somos crentes ou que nós tememos a Deus, aleluia, que nós estamos isentos disso. Não, estamos sujeitos a isso mesmo, porque o inimigo, ele se levanta contra aquele que busca o Senhor. Mas havia um propósito de Deus de preservar aquela geração, porque o texto vai dizer que veio uma seca sobre a terra. Se Deus não tivesse enviado José naquele lugar, talvez a geração de Jacó tinha se acabado naquele deserto, talvez a geração de Jacó tinha se acabado naquela seca. Mas tudo tem um propósito. Talvez você não está entendendo o propósito que você está vivendo hoje, você não está entendendo o sofrimento que você está vivendo hoje. Talvez você não está entendendo porque fugiu das suas mãos o controle. Ei, o controle nunca esteve nas tuas mãos. O controle nunca esteve nas minhas mãos. O controle sempre esteve nas mãos dele. Jacó pensou que o controle estava nas mãos dele e disse: ó, vai ver os seus irmãos. Mas o controle já não estava mais na mão de Jacó. Por isso que ele foi vendido. Aleluia. Por isso que falaram para Jacó que José havia morrido. Por isso que Jacó ficou no luto durante todo aquele tempo. Porque o controle não estava nas mãos de Jacó, o controle estava nas mãos de Deus. Ei, o controle permanece nas mãos de Deus. Aleluia. Aí pode estar até uma bagunça, minha irmã, pode até estar o vento soprando contrário, pode até entrar água neste barco, mas Deus te diz nesta noite: eu não perdi o controle da tua vida, eu não perdi o controle da tua casa, eu não perdi o controle da tua caminhada, eu não perdi o controle. As forças são poucas. Tem muitos que estão como o Salmo 42, a minha alma, a minha alma geme, Senhor, a minha alma clama, Senhor, a minha alma, Senhor, oh Espírito Santo. Porque não tem solução, mas Deus te diz nesta noite, esta é a palavra de Deus para você nesta noite, filha: o controle ainda permanece comigo, o controle ainda permanece comigo. Oh, a geração de Jacó poderia ter morrido diante daquela seca, mas Deus preservou. Deus preserva os seus guerreiros.
Deus preserva os seus fiéis. Deus preserva aquele que tem temor a Ele. Louvado seja Deus. Deus preserva-nos. Bendito seja o nome do Senhor. O texto vai dizer que agora, aleluia, a geração de Jacó entra no Egito. Cerca de 90 pessoas, se eu não me engano, entraram no Egito e foram preservados ali dentro. Quando nós vamos ler a palavra do Senhor em Êxodo, louvado seja Deus, se eu não me engano, capítulo 2, capítulo 1, que diz que toda aquela geração de Jacó, os seus filhos, José, morreu. A geração dos filhos, mas seus filhos, seus netos, esses povoaram a terra. Porque o texto vai dizer que se levantou um novo faraó que não conhecia a história de José e passou a perseguir o povo de Deus, e passou a perseguir eles, dizendo: esse povo cresceu muito sobre a terra, é melhor que nós viemos vigiar, porque se eles se unirem aos nossos inimigos, nós seremos facilmente derrotados por eles. Vamos fazer o seguinte: vamos começar a apertar eles, vamos fazer com que eles não venham crescer mais, que as suas mulheres não venham gerar mais, vamos dar trabalho para eles. E a história vai dizer que aquele faraó ordena que aquele povo agora passe a trabalhar para eles, e depois ele começou a escravizar aquele povo. Quem não queria trabalhar era levado à prisão, era chicoteado. O povo começou a ser oprimido. Mas o texto vai dizer que mesmo assim ainda eles tinham força, vigor, porque Deus estava com eles. Louvado seja Deus. E as suas mulheres estavam próximas de gerar. Aquele faraó disse para as parteiras: quando vocês virem que é homem que está no ventre dessa mulher que está próximo para morrer, vocês fazem o seguinte: vocês matam esta criança, vocês dão fim nessa criança. Se for mulher, deixa vir, mas se for homem, não, tem que ser sacrificado, tem que morrer. Mas o texto vai dizer que quanto mais apertava, mais o povo crescia, porque o inimigo ele pode te apertar, ele pode até tocar, louvado seja Deus, mas quanto mais ele aperta, mais você vai crescendo na presença de Deus. Quanto mais ele aperta, mais você vai tendo experiência com o seu Deus. Quanto mais ele aperta, mais você vai se renovando na presença do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então não teve como ele ter um crescimento na mão de Deus. Louvado seja Deus. Ao ponto, aleluia, de as mulheres não querer mais ter filho homem. Mas o texto vai dizer que havia uma família que estava dispostos a fazer a vontade de Deus. Uma mulher, louvada por nome de Joquebede, ela tem agora um filho e sabe que no ventre seu é um menino. O texto vai dizer que aquela mulher, quando gera, ela esconde o teu filho, louvado seja Deus, por 3 meses. Por 3 meses, ao ponto de não conseguir mais esconder aquela criança. Aquela criança, por nome de Moisés, é colocado no rio, louvado seja Deus. E naquele rio Deus já tinha um propósito, porque Deus preserva. O texto vai dizer que naquele dia a filha de Faraó estava se banhando naquele rio.
E aquela criança foi encontrada por ela. Aquela criança foi adotada por ela. Aquela criança passou a crescer dentro do palácio de Faraó, preservado por Deus para um propósito. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas eu quero te dizer nesta noite: se estamos aqui é porque estamos preservados por Deus para um propósito. É por isso que estamos aqui ainda, irmãos, porque senão Deus já tinha tirado a sua rosa do jardim. Mas se estamos aqui ainda, existe um propósito de Deus para nossas vidas. É momento de parar de chorar. É ruim, é difícil, é dor, mas Deus te diz nesta noite: deixe as suas lágrimas de lado, porque eu tenho um propósito para a sua vida. Eu tenho um propósito. Ninguém está aqui por acaso, irmãos. Ninguém está aqui por acaso. E nada acontece por acaso. Quando aquela mulher encontrou aquela criança, aleluia, naquele rio, era um propósito de Deus para preservar Moisés. Então vem a geração de Moisés. Ele cresce no palácio, ele aprende todos os ensinamentos no Egito. Ele foi preparado para ser um príncipe. Mas Deus tem os seus caminhos. O homem pode até planejar, mas o que prevalece é a vontade de Deus. O que prevalece é a vontade de Deus. Prepararam Moisés, vestiram Moisés com vestes reais de príncipe. Mas quando ele viu um egípcio maltratando e ferindo um hebreu, naquele momento Deus já desperta nele aquilo que Deus tinha para a vida dele. Quando ele mata aquele egípcio e foge, tudo é um propósito de Deus. Porque o texto vai dizer que Deus começa a trabalhar na vida dele. Ele conhece a sua mulher, tem filhos, até o momento que era necessário Deus chamá-lo. E como ele estava pastoreando as ovelhas, já estava trabalhando, aleluias, o texto vai dizer que Deus o chama no meio de uma sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele viu aquela sarça que não se consumia, e o texto vai dizer que ele fica admirado com aquilo, Abimael, e chega para ver o que é aquilo, porque uma sarça queimar no deserto era normal, mas queimar e não se consumir era algo diferente que ele nunca tinha visto. O texto vai dizer que quando ele se aproxima, Deus diz: Moisés, Moisés, tira a sandália de teus pés, porque o lugar em que tu pisas, Moisés, é lugar santo. Naquele momento Moisés conhece ao Deus de Israel, porque até então ele só tinha ouvido falar. Mesmo sendo filho da princesa, da filha de Faraó, ele também foi ensinado pela sua mãe. O texto vai dizer, a história vai dizer, que a mãe dele passou até a receber salário para cuidar de Moisés. Ele aprende, ele entende a história, mas conhecer a história é uma coisa, ter experiência com Deus é outra. Você conhecer Deus de ouvir falar é uma coisa, mas você ter as próprias experiências com Deus é outra coisa. Naquele momento Moisés teve
uma experiência com Deus, o próprio Deus falando para ele: Moisés, Moisés. Ele se curvou, Deus falou para ele: eu estou ouvindo a aflição de meu povo, Moisés, e eu vou te levantar para tirar o meu povo do Egito. Resumindo, para nós encerrar, naquele momento Deus levanta Moisés. Você conhece a história? Deus usa Moisés poderosamente, ele e seu irmão, o Arão, louvado seja Deus, poderosamente com sinais dentro do Egito, até que Faraó libera o seu povo para ir para uma terra que Deus havia prometido a eles. Mas o texto vai dizer que quando eles saem do Egito, Moisés começa a caminhar com eles, Deus começa a engrandecer poderosamente. Só que Moisés, ele morre no deserto. E aí se levanta a geração de Josué. Quando se levanta a geração de Josué, Josué capítulo 1 diz que Deus tem que despertar Josué, porque ele estava em luto pelo seu tio. Mas Deus já havia feito uma promessa sobre a vida dele. Então Deus teve que despertar ele, dizendo: Josué, Josué, até quando você vai ficar aí? Até quando você vai ficar se lamentando, Josué? Levanta-te, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo também, Josué. Então somente esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu serei contigo. Não te afaste de ti a palavra da lei, porque ela vai fazer prosperar os seus caminhos, Josué. Ou seja, para os seus caminhos ser próspero, Josué, medite na minha palavra de dia e de noite, porque eu serei contigo. Então somente esforça-te. Muitas das vezes Deus está pedindo para nós nos esforçar, parar de ficar lamentando tudo. A geração de Josué se levanta, ele entende o chamado, e ele começa, aleluias, a liderar aquele povo. Só que Josué era um general, Josué era de guerra, irmãos. Mas o que Deus queria para ele era que ele viesse liderar o povo. Talvez a vontade de Josué era só sair com a espada guerreando, mas Deus queria de forma diferente, porque o querer de Deus é que prevalece. Louvado seja Deus. Naquele momento, a geração de Josué e Caleb, que foram os dois espias que entraram na terra e não murmuraram, creram na palavra de Deus. Toda aquela geração morre no deserto, uma nova geração se vê, aprende do Senhor. E aí nós entramos nesse texto agora. Josué capítulo 24 vai dizer que Josué dá as últimas palavras ao povo, dizendo: ei, até quando vocês vão ficar cocheando com os pensamentos? Ei, você quer seguir os deuses das nações vizinhas ou servir o Senhor? Porque Deus não aceita o coração dividido. Ou você serve a Deus ou você serve aos deuses dos nossos antepassados. Mas vocês viram que nossos antepassados, eles caíram porque serviram a outros deuses. Mas se nós permanecer fiel ao nosso Deus, Ele vai nos ajudar. Aquela geração entende aquilo e permanece fiel. Mas Juízes capítulo 2 vai dizer que agora Deus recolhe Josué na idade de 110 anos.
E não só ele, mas todos aqueles daquela geração que viram os sinais de Deus, que viram que Deus foi com Josué e com Caleb. Louvado seja Deus. E uma nova geração se levantou, que não temia, que não conhecia Deus. Eu tenho 17 anos que eu aceitei Jesus. Não nasci no berço evangélico. Mas tem irmãos aqui que, desde criança, cresceram nos caminhos do Senhor. E viveram uma geração que tudo era Deus. Tinha que falar com Deus primeiro. Uma geração que zelava pela palavra de Deus. Uma geração que até para fazer aniversário dos filhos tinha que ter uma palavra. Sentava-se à mesa, tinha que orar. Tinha um culto doméstico. Essa geração era a geração que buscava o Senhor em tudo. Tudo era Deus. A um ponto de muitos não aceitarem a Jesus naquele tempo, porque achavam que o crente proibia muita coisa. Não pode jogar bola, não pode colocar short, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas era uma geração que experimentou o sobrenatural de Deus. Se levantou uma segunda geração no nosso meio. Uma geração, que não precisa ser tão apertada as coisas. Então, ao mesmo tempo que estava na igreja, saía da igreja e assistia um filme de terror. Uma série que nada tinha a ver com Deus. E na primeira geração nem TV assistia, porque achava que a TV era coisa do maligno. A segunda geração, começou a se envolver com o entretenimento. E não era só louvor mais. Às vezes ouvia um forrozinho, um sertanejo, mas tudo está certo. Não importa eu vir no culto no domingo ou eu participar do grupo de louvor. Depois eu posso cantar qualquer música secular, que não tem problema. A geração que começou a comprar os veículos, colocava atrás, Deus que me deu, mas quando estava chovendo, passava perto da irmã e a água jogava para todo lado. Essa foi a geração, a segunda geração. Só que nós estamos vivendo num tempo difícil. O Senhor falou que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, onde alguns não iam dar mais ouvido a essa doutrina da palavra, iam levantar para si doutores para si próprios. Esses dias eu recebi uma mensagem de um irmão. Ele mandou um vídeo de um católico, um teólogo católico. Ele começou a falar todos os ensinamentos lá. Aí eu olhei assim, falei, vou ver esse vídeo. Aí eu falei, nada está batendo com nada aqui. A devoção a Maria,
tem que adorar Maria. Eu falei, mas onde que está isso aí? Biblicamente, não vi nenhum apóstolo se adorar Maria. Eu vi que João recebeu ela como mãe, mas ela estava bem, mas adoração a Maria? Não, onde que está isso? E aí aquele doutor ensinava e falava que tinha que falar isso. Eu falei, deixa pra lá isso aí. Eu mandei a mensagem para o irmão e falei, irmão, faz o seguinte, irmão. Eu, quando eu vejo isso aí, eu não dei atenção. Porque eu sei o Deus que eu sirvo, irmão. E eu sei o que a palavra diz. Porque se eu procurar desculpa, irmão, eu não vou conhecer a Deus de jeito nenhum. Porque se alguém quiser ser espírita aqui, procura um vídeo na internet, o cara vai dar tanto argumento que você vai acabar, meu Deus, acho que você é espírita agora. A pessoa não, eu acho que eu vou voltar para a igreja católica porque esse cara falou tanta coisa, parece que é real o que ele falou. Os doutores que têm se levantado nas gerações. E se você não tiver conhecimento e não tiver experiência com Deus, você é levado a todo tipo de doutrina. Aquela geração não conhecia a Deus, mas Deus teve misericórdia, mano. Mesmo sem conhecer a Deus, Deus levantava os juízes, alinhava o povo no caminho, mostrava para eles que era o Senhor que estava à frente, guerreando e dando vitória. Por quê? Porque Deus sempre teve misericórdia de teu povo. Mas nós estamos vivendo uma geração que não conhece a Deus. E se eu fosse perguntar aqui na igreja, quem já teve experiência com Deus aqui? Talvez a experiência com Deus não é anos servindo, não. A experiência com Deus é ter experiência real com o Senhor. Alguns vão falar, nunca tive. Mas Deus quer se revelar a você. Deus quer se revelar na sua vida. Deus quer se revelar na sua vida, irmão. Você não está por acaso nessa noite. Essa palavra não foi por acaso. Deus quer nos alinhar para conhecer Ele verdadeiramente, para ter experiência com Ele verdadeiramente, irmãos, para ouvir a voz do Senhor. Eu não sei o que você tem que fazer. Talvez você vai ter que voltar a orar de madrugada novamente, porque deixou de buscar o Senhor. Mas ainda há tempo de se renovar. Ainda há tempo. Porque Jó, capítulo 15, ele diz que há esperança para a árvore, que se mesmo se for cortada, ao cheiro das águas, ou seja, buscando a presença, ela volta a florescer novamente. Ei, meu irmão, nesta noite o Espírito Santo te convida a buscá-lo novamente, a ter uma experiência novamente com este Deus. Existe um propósito de Deus ainda para a tua vida. Existe um propósito de Deus para nós que estamos aqui. Existe um propósito, meu irmão. Você não está aqui por acaso. Talvez não goste da forma de nós falarmos, mas que o Espírito Santo fale ao teu coração nesta noite. Talvez para você o gritar, o falar
esquisito. Mas Deus te diz esta noite: eu te trouxe aqui, porque eu quero me revelar a você. Aleluia. Eu quero que você não me conheça só de ouvir falar, mas passe a ter experiências comigo. Ei, levanta. Aleluias. As suas mãos essa noite. Cai no seu lugar mesmo. A hora já se foi.